Graça e paz, família linda do Avivamento, amém? Que o Eterno possa estar nos abençoando, nos enchendo da graça, da saúde, da sabedoria, do entendimento e discernimento e muito mais, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho algo da parte de Deus nesse momento para a sua vida e também para a minha vida, e que nós possamos ser totalmente edificados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz assim: Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Sai daqui e vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Queride, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Queride, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesse texto aqui vai falar do momento exato em que o profeta Elias ele vai até o rei Acabe e libera uma palavra profética. Naquele momento é bem claro que a gente tem que explicar que o rei Acabe ele estava, mas um momento com muita desobediência a Deus de Israel. Ele estava muito desobedecendo a Deus. Por isso que ele não recebe uma palavra profética do agrado dele. Então, o profeta Elias profetiza que não ia haver mais chuva enquanto ele não dissesse, ou seja, enquanto ele não orasse a Deus para que havesse chuva. E assim acontece. E aqui eu já friso, irmão, a importância de eu e você profetizar sobre as nossas vidas coisas boas, bênçãos sobre a vida de outras pessoas, bênçãos sobre as nossas vidas. Profetizar coisas boas, irmãos. Amém? Mas para isso, para que nós recebamos essas coisas boas, precisamos o quê? Estar em obediência a Deus. Fazer diferente do rei Acabe. Amém? Então é só que assim, no momento em que Elias libera essa palavra profética, aí a gente imagina, será que o rei Acabe, ele acreditou naquilo ou não? Eu acredito que sim, queridos. Por quê? Porque no momento em que Elias libera a palavra profética, ele é perseguido. Por que ele é perseguido? Porque olha a palavra que Deus disse a Elias. Elias, sai daqui e vá ao leste e esconda-se. Ou seja, Elias naquele momento ele é perseguido. Ele começa a ser perseguido. Mas Deus havia um propósito também para que Elias fosse para aquele lugar. Ali nas imediações do Jordão, no ribeiro de Queride. Mas, querido, entenda uma coisa. A palavra do Senhor diz dessa forma. Versículo 4. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Escuta, Deus deu o endereço e a localização aonde Elias teria que ficar. E agora Elias somente tinha que obedecer a Deus. E a palavra de Deus diz que Elias obedece. E por Elias obedecer, ele é sustentado pelos corvos, ele tem a água para beber. Por isso que nós precisamos estar em obediência a Deus, acreditar no que Deus tem para nossas vidas e seguir a palavra dele. Mas entenda uma coisa, Elias ainda estava ali sendo perseguido, e naquele local, no momento em que Deus fala com ele, mas Deus fala de uma forma, querida, assim, ó, eu já ordenei aos corvos. A palavra de Deus não diz que ele ia ordenar, não. Ele diz, eu já ordenei, Elias, aos corvos que te sustente. E antes de Elias chegar no destino que Deus havia preparado para ele, Deus já estava dizendo para ele, ó, eu já provi na sua vida antes que você esteja lá. Eu já ordenei aos corvos. Querido, eu não sei que situação que você está passando ou que você está vivendo. Mas se você é uma pessoa obediente a Deus, se você é uma pessoa que obedece a palavra do Senhor,
E antes que você entre numa situação de escassez, de dificuldade, o Senhor não vai deixar que falte o alimento na sua casa, na sua vida. Ele vai prover. E antes mesmo de que você passe pelaquela escassez, por aquela dificuldade, Deus já proveu na sua vida. Ele já vai prover na sua vida antes mesmo que você entre naquela situação. Antes mesmo que você passe por aquela situação. Antes que Elias chegasse no ribeiro de Queride, Deus já havia ordenado aos corvos que alimentasse, querido. Ou seja, Deus provém antes que a gente passe pela dificuldade. O interessante é que a Bíblia fala que Deus ia sustentar Elias naquele lugar. Que lugar? O lugar que Deus havia dado a ele como localização. No lugar que Deus havia dito a ele, vá para aquele lugar, porque é lá que eu vou te sustentar. Eu vou ler para que você entenda. Diz assim, você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Se Elias fosse para um lugar que Deus não pediu para ele fosse, ele não viveria o sobrenatural do Senhor. Então nós precisamos estar o quê? No centro da vontade de Deus. Acreditar no que Deus tem para nossas vidas. Mesmo que você não veja, mas somente vá. Faça como Abraão. Somente tenha fé, porque Deus sempre tem o melhor para nós. E assim aconteceu. Elias foi abençoado. Enquanto outras pessoas estavam passando por necessidade, Elias, como servo do Senhor, como um homem que acreditava em Deus, como um homem que era profeta de Deus, como um homem que obedecia a tua palavra, ele não passou nem escassez, nem dificuldades naquele momento. Ele foi suprido com carne e com pão. E ainda teve água para beber. Amém? Então escuta uma coisa. Somente obedece a Deus no momento tanto de fartura e tanto de escassez. Porque eu tenho certeza que aquela palavra que disse que os filhos de Deus não passará fome, não passará a parte que a palavra de Deus diz que o servo de Deus não vai mendigar o pão. Você pode ter certeza que Deus vai cumprir, querido. Mas para isso precisamos estar o quê? Ouvindo a palavra de Deus, direcionamento e simplesmente acreditando. Amém? Vamos acreditar no que Deus tem para nossas vidas. Mas entenda, neste momento de escassez que nós vamos passar em nossas vidas algum dia, algum momento, por alguma situação, entenda uma coisa, que Deus vai te entregar o que você precisa. Ou somente o que você precisa. Elias só precisava ser alimentado. Deus só proveu o alimento. Nada mais. Amém? Então, entenda isso. Não é para se esbanjar. Não é para o momento de fartura. Sabe? Mas é um momento de precisão. O que Elias precisava, Deus entregava. Amém, queridos? Tenha esse entendimento. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Pai querido, Pai eterno, Pai de amor, neste momento te agradecemos, Pai, já pela nossa vida, por mais um dormir, por mais um acordar. Obrigado, Deus. Neste momento queremos somente que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado para todos sempre, Deus. Sabemos que Tu és poderoso, que Tu és bendito. Ó Jesus, nós oramos nesse momento e pedimos. Pai, eu não sei o momento que os meus irmãos estão vivendo, mas neste momento eu oro para que o Senhor venha prover sempre em nossas vidas, Pai. Venha nos dar alegria, venha nos dar a paz, a saúde, a sabedoria, o entendimento, discernimento e muito mais. Pai, não deixa que nós caímos em lábios mentirosos e nem de língua, Pai, enganadora, Senhor. Mas que nós venhamos, Deus, seguir somente a Tua palavra, Deus. Que nós venhamos obedecer e ser obediente ao Senhor, meu Pai. Pai, nos dá forças para vencer todas as dificuldades, todas as situações adversas que venhamos passar por esse lugar. Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a vencer mais esse dia. Já obrigado por esse dia. Espírito Santo de Deus nos capacita para poder suportar todas as situações que nós venhamos ter que passar. E é no nome do Senhor Jesus que eu agradeço, eu louvo, exalto, glorifico o nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe, dê um belíssimo dia, cheio da graça, cheio do poder e cheio da unção. Amém?
se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe para que outras vidas também sejam abençoadas. Ative o sininho e coloque em todos para que você receba as notificações todos os dias. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.